Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, doutora. Tudo bom, Jaque? Tudo bem? Boa noite para todos. Tudo bem. Que bom te receber aqui, Jaque. Estou muito Vamos feliz deixar o de estar pessoal ir aqui entrando. também. Sabe que eu estava me lembrando, um pouquinho antes, assim, o ano passado, quando a gente começou a trabalhar LGPD nos cartórios, depois gravamos aulas e tudo mais. Aí tu disse, nós precisamos começar a fazer live. Eu achei isso tão distante. E aqui estamos. Tu era uma mulher de visão. Ah, que Agora, bom, né? Estamos aqui vamos, de novo, né? vamos dar Aqui boas-vindas para todo mundo. a Degiane E está aqui. Boa noite, Degiane. A Simone. Boa noite, Simone. sejam todos muito Vários bem-vindos. conhecidos. Vários Eu quase conhecidos. não acompanho assim, as entradas ali, meus olhos não, não conseguem acompanhar. A doutora Carolina, minha Caroline, mesmo com um bebezinho pequeno entrando para falar de LGPD, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós estamos aqui, eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Cartório Flix, consultora, né? Também DPO da LGPD, e convidei hoje a doutora Jaqueline Miel, que é mestre em Direito Público, especialista em Direito Processual Civil, e, nossa, uma vez eu li esse currículo todo, é muito grande, mas, acima de tudo, é uma grande amiga e parceira nossa. É uma honra estar aqui contigo, Jaque. E vamos falar um pouco da nossa experiência de LGPD, combinado, é o que nós vivemos até hoje e o que ainda vivemos, né? Semana passada a gente recebeu um perrengue aí que tivemos que pensar, porque as coisas vão surgindo no dia a dia e aí que as dúvidas surgem, né? Isso é incidente, isso não é incidente, o que que é? Eu comunico, não comunico? Acho que sobre tudo isso nós vamos tentar falar hoje, porque agora as coisas estão acontecendo. A LGPD entrou em agosto, setembro do ano passado. Este ano que teve um provimento, ainda foi prorrogado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas o fato é, a LGPD está aí. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, todos fizeram um grande treinamento também pelo CNB, o Colégio Notarial do Brasil. E eu não sei, Jaque, se é a minha cabeça que é de administradora, eu acho que cada um tem uma linha, mas eu acho a LGPD um processo prático, né? Eu vejo ela, claro que é mais um desafio na vida de um titular de cartório, são muitas informações, mas eu vejo como um processo que a gente precisa estabelecer com a equipe, uma cultura e tudo mais, mas em essência os cartórios eles já trabalham com muitos dados pessoais e públicos. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Sim, boa noite a todos, para os que estão entrando agora. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje à noite com a Sabrina. A Sabrina e eu temos uma parceria de longa data na assessoria de cartórios e trabalhamos, eu diria, desde que entrou em vigor a LGPD, nós temos trabalhado com a implementação da LGPD em cartórios. E aqui, desde o início, e daí aqui aproveitando, fazendo um link com a Sabrina disse, e aqui é uma crítica geral que se pode fazer, LGPD não é apenas direito. LGPD ela não é, eu diria, um monte de artigos teóricos, esse não é um monte de teoria, eu digo, nós precisamos entender os princípios que norteiam a LGPD, por que que a LGPD, por que que nós temos ela no Brasil, por que que nós trouxemos, eu digo aqui, que sempre nós copiamos muita coisa no Brasil, esse modelo foi importado da Europa, então importamos esse modelo, só que o que que ocorre, e o que que é importante aqui quando eu menciono isso, que a LGPD não é apenas direito. LGPD, na verdade, para que se entenda a LGPD, deve se entender de direito, que são os artigos de lei, gestão, que envolve processo, e também tecnologia.
E, na verdade, eu digo aqui, daí que, por isso, o porquê do tema até da live que a Sabrina sugeriu, eu digo para conhecer a aplicação de LGPD, como ela vai se aplicar, quais os mecanismos que efetivamente o titular de uma serventia vai ter que efetivamente ter cautela, necessariamente isso passa pelos fluxos internos. Os fluxos internos são fundamentais e aqueles cartórios que já contam com um sistema de governança e que têm uma preocupação com compliance vão ter uma facilidade muito maior. Quem ainda não se preocupou com governança, quem ainda não se preocupou com compliance, vai ter que se preocupar a partir de agora. Ficar mais fácil o trabalho. E aqui, logo que implementamos efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados em serventias, conversando com Sabrina é da área da administração, eu sou da área jurídica e nós temos assessoria na área técnica também. O que disse para Sabrina, preciso conversar com o responsável por cada setor. Cada setor tem que me dizer o fluxo interno de um cartório. E olha, pessoal, eu trabalho com cartórios há aproximadamente 30 anos, trabalhando com cartórios, e eu fui aprender fluxo interno que eu não sabia agora. Então, o fluxo interno é fundamental. Por isso que eu digo, não existe um modelo pronto. Não existe. Pode haver uma... Eu disse assim, ou seja, modelões não se aplicam, porque nós temos que adaptar o modelão ao fluxo interno da serventia de vocês. Que eu vou ter oportunidade de falar mais um pouco, que ocorre com empresas também. Então, o fluxo interno precisa ser adaptado. E aqui nos cartórios, nós temos um número imenso de dados. O volume de dados é gigantesco. Por isso que nos atinge diretamente. E aqui, só complementando, para a gente continuar o debate, eu digo aqui, nós temos um enorme número de dados e alguns se preocupam. E daí, será que não existe uma contradição LGPD com cartório? Porque o que ocorre? Os cartórios, eu diria, aqueles que trabalham, que são titulares de serventias, ou que são servidores notariais, ou quem estuda efetivamente, o que nós vemos sempre? A função dos cartórios, quando eu falo em cartório em sentido lato sensu, falando em registro, falando em tabelionato, é a publicidade. A LGPD não vai contra a publicidade? Eu digo, não vai. Na verdade, que a gente tenha uma publicidade qualificada. Na verdade, é dado um limite para isso aqui tudo, que eu acho que eu vou ter oportunidade de falar mais na discussão com a Sabrina, efetivamente em perguntas que eventualmente vocês fizerem. Mas é uma publicidade qualificada e me parece que ela é bem-vinda com o propósito justamente que ela tem, que é evitar a venda de informações, não é, pessoal? Então, para aqueles que estão começando, é evitar a venda. Eu fico indignada quando me ligam, por exemplo, de uma operadora de telefonia que eu diria que tendo sido o meu dado vendido. Então, nós estamos indignados com isso. Então, o objetivo da LGPD é coibir isso. É evitar... Padronizar normas, né? Então, os cartórios, eles já tinham, né, uma norma, mas eu me lembro quando trabalhava dentro de uma empresa que era comum, por exemplo, eu vou patrocinar um evento. A contrapartida mais comum é tu receber o mailing list de todos os associados, por exemplo. Então, o objetivo é poder definir os limites, né? Uma associação, por exemplo, não pode usar todos os dados e passar porque os dados não são dela. Eu estou responsável por esses dados, assim como era comum que um banco poderia negociar a abertura da tua conta mediante a folha de pagamento dos funcionários. Então, como se os dados fossem meus. E os dados, eu acho que a LGPD ela traz essa consciência, né, Jaque, de que os dados, eu estou responsável por eles, mas eu não sou dona desses dados. Eu tenho que controlar, né? Eu preciso assegurar e proteger para que não haja nenhum cunho de discriminação ou de marketing, né? Ou de algum tipo de constrangimento desses dados. E nesse sentido, os cartórios em si, eles já têm em essência essa questão, né?
É a proteção do direito fundamental à privacidade, à nossa Ó, privacidade. a Por isso que Degiane ela falou aqui, fluido fluindo normalmente. normalmente, eu disse que estaria travado. Mas é Ah, deu? proteger o direito fundamental à nossa privacidade, que decorre do direito de personalidade. Para que a Uhum, gente não se sinta invadido, eu acho que essa questão das invasões que a gente sofre todos os dias, que deve irritar a todos que estão ouvindo aqui, o propósito da lei LGPD é essa, e que não haja venda de dados por parte de serventias. uhum. Por isso que as serventias elas entram diretamente nisso, por essa razão. Mas nesse sentido, a gente precisa também conscientizar muito o usuário, né, Jaque, de Sim, que o cartório ele tem uma responsabilidade e que, então, acho que a comunicação, daí se a gente for falar da gestão, uma das principais, acho que foi uma das primeiras preocupações, além, enquanto a gente mapeava os dados, né, os processos para saber onde tinha fluxo de dados, a gente se preocupou em comunicar imediatamente à comunidade, os clientes, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e que aquele cartório estava em compliance e que os dados ali eram sigilosos. Então, também para mitigar os interessados, né, em começar a discutir no balcão de atendimento que, você não pode mais pedir isso. Não, existe base legal para praticamente tudo dentro de um cartório, né? é. Eu digo aqui, nos cartórios, há necessidade, eu diria, de duas preocupações quando a gente fala em LGPD, pessoal. Há uma preocupação com a atividade fim do cartório, e o cartório, ele também tem deve haver uma segunda preocupação também, porque o cartório ele contrata colaboradores, ele tem toda uma gestão financeira, então Uhum. são dois lados. E quando há o desenvolvimento da atividade fim de uma serventia, de um cartório, aqui eu digo de novo cartório em sentido lato sensu, uma das grandes preocupações que existe é no tocante ao fornecimento de certidões. Uhum. É uma das preocupações. Quando que mais adiante a gente vai tocar mais nisso? Sim. Que tem regulamentação pelo provimento aqui no Rio Grande do Sul, pelo 28, lá em São Paulo, pelo provimento 23. Então, a atividade de fim é uma preocupação, sim, mas existe também uma aplicação interna que vai dizer respeito à contratação de colaboradores, vai dizer respeito ao funcionamento efetivamente interno, e esses colaboradores, o acesso que eles têm a essas informações, a esses dados, exatamente. a esses dados, efetivamente, para que não haja vazamento. Então, são várias preocupações que você tem que ter, porque quando o cartório desenvolve atividade fim, ele estaria amparado pelo artigo 7º, inciso 2 da lei, porque é o dever legal dele fornecer informações efetivamente, através de certidões. Mas, quando o cartório contrata um colaborador, ele atua como uma empresa, ele atua como qualquer outra pessoa. E não só colaborador, os terceirizados, como disse, né? Assim, a gente tem um macrocosmos, né? Como disse a doutora Denise Fincato, no LGPD de Relações Trabalhistas, que está lá na Cartório Flix, os estagiários, quem tem, a empresa de segurança, a empresa de limpeza, todos esses eu tenho toda uma troca de informações para poder prestar contas, né? Sobre os impostos dessa pessoa e tudo mais. Então, tem uma gama de terceirizados que trocam dados pessoais comigo e eu preciso treinar com muito cuidado o meu RH e o meu financeiro nesse sentido, né? Isso vale, eu digo, esses dois lados, né, Sabrina? Eu vi ali, a Degiane colocou uma questão, isso vale para outras áreas. No tocante a essa parte trabalhista aqui, tudo. E contratação com terceiros, vale não só para cartórios, mas para outras áreas. O cartório ele funciona como uma empresa. Como qualquer. Assim, eu ajudei a aplicar numa empresa também. São os mesmos. A gente tem que olhar os princípios, a base legal. Eu acho que tem 5 questões importantes. Primeira coisa, no momento em que eu tomei alguma informação, algum dado pessoal, eu estou tratando aqueles dados. Né? Então, desde esse momento eu tenho que pensar
me fazer 5 perguntas preciosas, né? Com que finalidade eu estou tomando esses dados? Se eu me fizer essa primeira pergunta, por que eu estou tomando esses dados? Porque se eu tenho uma base, para a lei, tal, para isso, para aquilo, se essa resposta ela tem o princípio da boa-fé, ok, né? E existe uma base legal para ela. Eu preciso mesmo de todas essas informações, olhar para dentro do meu arquivo morto, olhar para dentro do meu processo e ver que eu tinha, por exemplo, sei lá, 4.000 currículos antigos guardados. A gente fica guardando essas coisas para quê? Que nunca mais vai encontrar ali. Por quanto tempo eu guardo? Eu preciso mesmo pedir dado de mãe, dado de pai, se tem filhos num recrutamento e seleção, por exemplo, isso vale para todas as empresas. Aonde eu vou guardar esses dados e se eles estão guardados dentro de um princípio de segurança, né, e de privacidade e com todos os princípios da proteção de dados. De que forma eu vou proteger esses dados? O que pode acontecer? E se eu pensar no que pode acontecer com isso, eu tenho que pensar desde um temporal, que pode inundar, até um roubo. Eu preciso pensar em tudo o que eu vou fazer para cuidar dessas informações, que elas estão sob minha responsabilidade. E por quanto tempo? Né? Então, se essas 5 perguntas eu conseguir fazer e ter essa resposta, eu mapeei. E se eu falar daí de segurança de dados, como é que eu vou assegurar? Primeiro, que meus funcionários todos precisam saber que todos nós somos responsáveis pelo cuidado a partir de hoje, não são os nossos dados, são os dados de clientes que eu estou responsável. Para mim, essas 5 perguntas, elas são a essência, né? E aí eu começo a circular dentro dos setores e entender aonde eu toco, eu me fazer essas mesmas 5 perguntas sempre. Por quê? Preciso? Quanto tempo? Como eu inicio, como eu encerro esse processo e como eu cuido, pensando em todos os problemas, porque normalmente as pessoas falam já que do caos, que é mapear o processo e fazer análise de risco. Realmente é uma questão técnica. Mas eu não preciso, eu posso pegar um caderno e anotar tudo que pode acontecer, desde de um roubo até uma inundação, e esses exemplos que eu dou de experiências que já aconteceram nesse um ano, né? Uma inundação de uma caixa d'água em cima de um departamento de pessoal, um roubo de câmeras e não sei o quê. Todo mundo está sujeito. Eu até postei aqui que assim, a negligência, o não ter feito nada para proteger esses dados é que é um caos hoje em dia, né? E aqui, vinculando com o que a Sabrina colocou, na análise de riscos, tem cartórios que eu permaneci cerca de 20 horas trabalhando só eu diria, com entrevistas, para depois, fazendo um mapeamento do fluxo interno, para depois, então, fazer análise de risco e para depois dar a solução de como minorar isso tudo, como evitar efetivamente o vazamento de informações. E isso então, é a política, né, Jaque? Isso é a política, é a realização de política que é importante. Que eu digo quando a Sabrina colocou esse armazenamento dessas informações. Há cartórios que eu entrei, que as informações, por exemplo, aquelas fichas de assinatura em papel, entram numa sala que qualquer um tem acesso efetivamente a isso. Então, o que eu disse, tem que colocar uma porta com acesso restrito. E aí que volta a alçada de acesso, o cargo de reconhecimento de firmas que pode acessar, mas esse cargo de reconhecimento de firmas não pode acessar o arquivo de departamento de pessoal, por exemplo. A alçada de acesso daquela sala é outra. Então, eu preciso definir quem pode ter acesso como dentro de um servidor. Como acesso, efetivamente, aos computadores, ao sistema. Exatamente. O acesso ao sistema também. Quem deve acessar o sistema é apenas a pessoa que está autorizada e que trabalha com isso. Não é qualquer um que pode autorizar o sistema. Vocês estão se perguntando, talvez muitos estão se perguntando, mas para que isso tudo? Para que essa política? Quem pode ter acesso? Quem não pode ter acesso? Isso é fundamental, porque se houver algum vazamento, se houver algum incidente, se houver algum vazamento, nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós está livre, efetivamente, disso. E o que ocorre? Como nenhum de nós está livre, efetivamente, disso, se nós tivermos políticas, efetivamente, políticas
se tivermos um sistema de governança, se tivermos um compliance, efetivamente tudo documentado, se realizarmos treinamentos, efetivamente, o que ocorre? Se houver algum vazamento ou houver algum incidente, nós temos defesa. Exatamente. Temos defesa justamente, olha, nós fizemos de tudo. Consigo mas nós não comprovar. temos culpa de um furto, né? Por exemplo. Exatamente, A gente não tem exatamente. culpa de um furto de um HD, como aconteceu Uhum. com a gente, né? A gente não tem culpa disso, mas... Com a gente não, né? Com a gente não. A gente não. Como ocorreu Porque com o nós cliente. recebemos a consulta de um cliente. A Degiane perguntou uma coisa interessante aqui. Existe um armazenamento, prazo para armazenamento de determinado documento? Né? Já que vai falar disso, perfeito. Currículo. A política quem vai definir é tu, Degiane. Mas currículos, por exemplo, eu vou guardar por 3 meses. Então, quando eu receber num banco de currículos no meu site, já vou dar essa dica. Criem um contato único para abrir, para receber currículos, por exemplo. Né? Então, é no site. A política de recebimento de currículos é no site. Se a pessoa entrou, ela já dá o consentimento de guardar esses dados por 3 meses, por exemplo. Seus dados vão ficar conosco depois de 3 meses, nós eliminamos, né, com segurança esses dados. Então, escrever a política, por exemplo, de banco de talentos. E a gente que define, agora existe um provimento, né, já que para temporalidade de documentos públicos, de serventias, né? De serventias. A pergunta da Degiane, eu vou responder, Degiane, tem a ver, eu diria, existe o armazenamento de documentos em serventias, que existe prazos, e daí aqueles que trabalham. Eu vou responder sobre 2 aspectos, serventia e não serventia. Que eu conheço a Degiane vem de não serventia, efetivamente. Mas aqueles que estão nos assistindo, que trabalham em serventias, que são servidores notariais, existe o provimento número 50 do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os prazos de armazenamento. Por quê? Qual é o problema das serventias? As pessoas encaminham escrituras, esquecem lá do documento e não buscam mais, como para registro. Caminho para registro, tem impugnação e ninguém busca mais, efetivamente. Isso conta, ou seja, tu não é obrigado a ficar eternamente com o documento. O CNJ, efetivamente, ele coloca a questão, eu diria, estabelece prazos com uma série de tabelas, pessoal. Uhum. Aqueles que efetivamente trabalham em serventias, recomendo lerem eu diria, esse provimento 50 do CNJ, que é excelente sobre isso, certo? Não sei de cor cada prazo, mas é um monte de prazos que estão previstos. E ali tem um grande exemplo de tabela também, né, já que quase um mapeamento de processo ali. Um mapeamento de processo ali nas tabelas de temporalidade. 50 do Conselho Nacional de Justiça. Fora isso, saímos fora de serventia com relação a isso. Outros documentos, por exemplo, empresas privadas, qual o tempo de armazenamento de documento? E observem bem, eu tenho que armazenar, se eu armazenar documento de terceiro, eu tenho que cuidar do acesso, né? Mas qual é o tempo que armazena documento? Via de regra, se utiliza o prazo prescricional para a empresa, eu falando de empresa. Porque qual é o problema? Daí tu tem os documentos fiscais, e ali o Márcio colocou nota fiscal, prazo 5 anos. Documentos fiscais, 5 anos, tempo de armazenamento. Que são coisas diferentes aqui. Qual é o problema? O que as serventias se preocupam? Pessoal, que uma coisa é tempo de armazenamento de um documento, de uma ficha registro de empregado, por quanto tempo que eu tenho que guardar? Qual é o problema dos cartórios? Eu digo, são esses encaminhamentos que as pessoas não aparecem nunca mais. E qual é o grande problema? As pessoas não aparecem nunca mais. Eu fico com aquele documento dentro da serventia. Uma pasta parada, guardada lá. Fica guardado aquilo, as pessoas têm acesso àquilo. Então, a pessoa nunca mais apareceu. Eu sou obrigada a ficar eternamente com isso? Não obedeço os prazos do Conselho Nacional de Justiça. Uma outra preocupação que existe, eu tenho outros documentos que talvez não contenham dados. É outra seara. Qual o tempo que eu tenho que armazenar o documento? Prazo de prescrição. Aqui já discutimos muito com o Marcelo Rezer essa questão aqui, até da digitalização de documentos. Eu tenho que guardar aquele monte de papel, efetivamente. Eu tenho que sair guardando aquele monte de papel, um monte de entulho, quando hoje
eu diria tudo é tecnológico. Eu disse assim, a própria Receita Federal pede tudo digital numa auditoria, né? Pede tudo digital. Digo, existe um problema aqui. Por isso que eu digo assim, ó, concordo com o digital. Eu digo para vocês, o meu escritório transformei em todo digital, com a história, é todo digital, tudo em nuvem. Só que tem um problema que a gente tem que se preocupar ainda com relação a essa questão de armazenamento, que não tem nada a ver com a LGPD, tá, pessoal? O que eu estou dizendo agora, quando eu falo em prescrição, não tem nada a ver com a LGPD. O grande problema é que eu preciso fazer uma perícia no documento. Perícia, ainda a gente não tem um sistema que possibilite, por exemplo, eu verificar a autenticidade de uma assinatura em um documento digitalizado. Uma perícia grafodocumentoscópica, eu vou precisar do original. Então, esse é o problema. Eu lembro disso, eu tive um processo onde me salvou uma ficha registro de empregados que eu tinha original, que tinha 15 anos. Então, isso eu diria, é um risco destruir tudo, mas isso aí não tem nada a ver com a LGPD. Não, vai ser a tua política, a tua decisão, do teu modelo de gestão. O que tem que estar registrado é de que forma tu trata, quanto tempo tu vai guardar, como tu vai classificar, como é que tu vai proteger, quais são as alçadas de acesso de pessoas que podem entrar, né? E no momento em que eu descartar, como é que eu vou descartar? Isso faz parte da política. E eu estava me lembrando, eu só vou responder para a Iná. Iná, sim, a live fica gravada. Ela fica 3 dias no Instagram. Depois ela vai para o YouTube da Cartório Flix e fica lá para sempre. E se vocês quiserem convidar amigos, porque nós ainda vamos entrar em algumas questões importantes aqui, convidem funcionários e amigos. Se não, a partir de amanhã, pode compartilhar com o grupo. Eu queria lembrar, né, Jaque, se a gente mapeou todos os processos, treinou os funcionários. Para começar, eu preciso falar com todos os funcionários. LGPD, todos nós somos responsáveis. Eu sou o controlador, mas o funcionário, como é meu preposto, ele está atendendo em meu nome ali. Então, o que ele é? Tem um nome técnico para isso. Ele é um braço meu atendendo ali meu nome. Ele é o preposto. Então, ele é absolutamente responsável pelos atos que ele está praticando no cartório, e se ele está treinado pela LGPD e assinou, aí eu falo de construir, nós falamos de construir o dossiê, né? Treinei todos os funcionários, assinem aqui o termo de que vocês conhecem a LGPD, sabem dos riscos, das responsabilidades, todo mundo com certificado, assinou um termo e vai lá para o contrato de trabalho. Atualizei o contrato de trabalho também com as responsabilidades dele, o conhecimento dele, enfim. Longa, manos. Lenira, cabeção, né? Mentes que se expandem e prosperam, né, Lenira? Obrigada. Então, assim, o funcionário é responsável também. Todo mundo capacitado, eles automaticamente, no outro dia, eles levam um susto que eles começam a movimentar dados pessoais. Aí entra, né, essa pesquisa, essa análise do processo todo. Gente, cada setor agora anota todos os dados pessoais que vocês mexem durante o dia, em que momento e tudo mais. Então, a gente faz reuniões para poder ir construindo esse mapeamento de processos, né? Já que quando ela entrou, as pessoas já sabiam o que era LGPD, então as pessoas já conseguiam mostrar o porquê. Porque senão, na gestão, as pessoas já começam a ficar com medinho, né? O que está acontecendo? O que está me perguntando? Tem uma advogada aqui. E, paralelo a isso, informar os clientes imediatamente do que está acontecendo. Eu acho que isso, para que os clientes também, quando perguntam por que o funcionário já tem base legal, já sabe dizer, olha, por causa da lei 89/85, nós precisamos coletar os dados, enfim, informar, né? Porque isso também já reduz um pouco as expectativas das pessoas que não são bem intencionadas com o cartório. E aí, o que eu ia te perguntar é, tudo isso, quando a gente está fazendo tudo isso, a gente está fazendo a política. Mas eu tenho visto também algumas pessoas dizendo, eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V, já tem cartórios, é obrigado que o cartório publicar a sua política, então eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V ali, adapto e tá pronto. Mas e o risco, né? Porque a política, ela tem que retratar o meu dia a dia. É exatamente isso, né? Não basta eu copiar e colar e adaptar, se eu não treinar o meu funcionário para exercer exatamente a política no dia a dia, porque ela é o retrato. O que eu faço com o currículo, o que eu faço com o tal documento.
está escrito ali, é só isso, né? E aí, isso era uma... Estou tentando ler aqui. Então, é arriscado um escrevente assinar qualquer papel sem necessidade, podendo ser usada a mesma individualmente. É arriscado assinar qualquer papel. Não, o escrevente vai assinar Ele os tem documentos. atribuições. Ele O tem escrevente. atribuições, né? A questão, Toninho, aqui, eu digo que me parece, ele tem atribuições, ele vai assinar o que ele tem atribuições. A LGPD, ela disse assim, existe a atividade fim que eu mencionei para vocês, que é justamente a atividade que as serventias exercem, eu diria cada uma dentro de suas atribuições. Então, o escrevente poderá assinar o que for atribuição dele e vai continuar assinando. Então, ele vai continuar assinando, não impede. Mas o que acontece? Há preocupações, eu digo, que foi muito, que aconteceu muito em várias, eu diria, palestras e lives. E eu digo, eu entrevistei muita gente, ao fazer uma análise de fluxos internos, conversei com muita gente e veio muita preocupação, pessoal, com relação a isso, com relação à atividade fim, primeiro aqui. Preocupações que efetivamente me externaram aqui. Por exemplo, poderei fazer atas notariais com dados de terceiros? Constando, quando me perguntavam, é óbvio que tem que ser possível. Se eu vedar que faça ata notarial com ato de terceiro, eu estou terminando com a ata notarial. Então, e ela tem base legal para acontecer. Ela tem base legal. A ideia da LGPD não é terminar, de jeito nenhum. Aí vinha daí uma outra dúvida, muito comum também, que tem a ver com encaminhamento de procurações. Eu encaminho uma procuração, eu sou efetivamente o outorgante, e o outorgado tem dados no tabelionato. Será que esse outorgado, esses dados, será que o cartório pode usar os dados que tem no arquivo? Não violaria a LGPD? Aí eu posso fornecer certidões para qualquer terceiro? Eu dizia sempre, é óbvio que tem que ser possível. Mas todas essas questões aqui, o provimento 28 aqui do Rio Grande do Sul tentou resolver. E eu faço uma crítica até ao que foi feito. Ao que foi feito em São Paulo, fizeram igual também. O que eles dizem? É o artigo 34, se eu não me engano, do provimento 28, que diz que tem que haver, se houver, efetivamente, para expedição, artigo 34, provimento 28, para expedição de certidão ou informação restrita ao que constar nos atos protocolares, indicadores e índices pessoais, por terceiros, poderá ser exigido o fornecimento por escrito da identificação do solicitante e da finalidade da solicitação. Então, é possível. Coloca a finalidade. Só que isso aqui, pessoal, eu não sei se só para encher mais um arquivo, não, né? Ele fala assim, tu tem que justificar a finalidade. Só que esse artigo do provimento 34 aqui, aliás, artigo 34 do provimento 28 da nossa corregedoria, que tem similar lá em São Paulo, se inspiraram lá em São Paulo para fazer isso aqui, contraria o artigo 17 da Lei 6.015, de 73, que é a Lei de Registro. A Lei de Registro diz: qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. A Lei de Registros expressamente autoriza fornecer certidão porque é inerente à atividade registral e à atividade notarial. Então, mas daí não é o caso de eu advogado, chegar lá e eu quero ver todo mundo que tem determinado patrimônio para poder usar esse conhecimento para marketing, para tentar vender alguma coisa. A situação é aqui, o que o provimento 28 fez? O provimento 28, ele generalizou isso aqui. Eu quero certidão, eu tenho que dizer quem quer e fundamental por quê, tá? E qual é? Isso aqui contraria o artigo 17 da lei. Onde é que eu quero chegar? Depois eu chego nas certidões em bloco, tá? Uhum. Foi o que a Sabrina colocou. Será que um provimento da Corregedoria Geral de Justiça pode alterar uma lei federal? Óbvio que não, não é, pessoal?
Não tem como. Não poderiam ter feito o que fizeram, mas legislaram, tá? E é óbvio, eu não estou dizendo para quem atua, eu diria que serventias tem que seguir os provimentos. Não dá para... Não vou... eu digo para vocês, a Carol está Carol. dizendo aqui a essência da nossa atividade. Sim, Carol, é a essência. Então, eles estão contrariando a essência da atividade de vocês, esse artigo 34. Quando eu digo para vocês... essa questão, eu digo, de resolver o problema de publicidade de dados sensíveis que podem constar em atas notariais, facilmente seria resolvida com o sigilo. Coloca com sigilo essas atas que clientes meus fazem. Resolveria o problema, não precisaria recorrer ao artigo 34 do provimento. Me parece que não. Bastaria, eu digo, essa questão do sigilo resolve, essa questão das procurações, que eu mencionei para vocês, foi uma solução que o Marcelo Rezer até sugeriu. O Marcelo está nos assistindo, que ele sugeriu que, olha, vamos pedir para que o próprio outorgante forneça os dados do outorgado. E declare que foi ele quem forneceu. Então, eu não acesso o meu sistema. Então, eu tenho, mas não era essa a finalidade que o cliente me passou. Os dados quando abriu o cadastro. A não ser que exista uma autorização geral para fornecer. Aí entraria o consentimento. Aí talvez... entra o consentimento. Mas esse artigo 34 do provimento 28, ele é contraditório com o artigo 17 da Lei 6.015. E aqui um detalhe, pessoal, a LGPD não revogou a Lei 6.015 e não revogou a Lei 8.935. Não revogou. São sistemas que convivem conjuntamente. Mas o artigo 17 não poderia ser revogado por um provimento de corregedorias. Por quê? Lei federal só pode ser revogada por lei federal. Mas está aqui, eu não estou dizendo para ninguém deixar de aplicar o provimento. Vocês vão ter problema. Mas é um problema. Isso aqui não poderiam ter feito o que fizeram. Estão legislando, eu digo aqui, é um ativismo, isso aqui é um ativismo efetivamente dos órgãos de fiscalização internos por parte do judiciário, que legislam quando a competência legislativa é do legislativo no Brasil, efetivamente. E aqui ligando para a questão da Sabrina, que é das certidões em bloco, tá? As certidões em bloco, eles também contemplaram no provimento, e na minha opinião, isso não precisaria nem estar contemplado no provimento. Qual é o problema das certidões em bloco? As pessoas buscam certidões em bloco com a finalidade, efetivamente, de captação de clientela. Na verdade, é isso. Tá? E eu vi exemplos aqui, pessoal, com relação, por exemplo, as pessoas buscam certidões em bloco. Certidões em bloco, para quem não conhece, quem não é da área, talvez não conheça, é pedir um monte de certidões, várias certidões, efetivamente, por exemplo, certidões onde constem registros de cédula de crédito rural. Então, eu quero as certidões do livro tal de cédulas de crédito rural de determinado período. Eu quero ver todo mundo que efetivamente contraiu financiamento e houve a emissão de cédula de crédito rural lá no período do Plano Collor. Aí eu pego todas aquelas pessoas e começo a ligar, uma por uma, oferecendo ações para revisar os valores dessa cédula. É isso que a certidão em bloco pode gerar. Que é isso que o que a LGPD visa reprimir? É isso. É isso que o Rezende está perguntando aqui, já que eu tenho uma dúvida quanto às empresas de busca de documentos em solicitarem certidões em massa de vários CPFs. Aqui eu diria, certidões em massa de vários CPFs, me parece que eu tenho situações e situações, tá, Rezende? A questão, esse exemplo que eu coloquei de tu buscares listagem de CPFs, por exemplo, de cédulas rurais, isso aí pode gerar ação de massa. Quem é que teria interesse para buscar? Talvez o próprio banco, sim. O banco que emitiu, a favor de quem foi emitida a CPF, aí pode. Mas um terceiro, não. Um terceiro que não tem nada a ver com a cédula. Uma outra situação que haveria se eu quero buscar, por exemplo, fazer uma busca no registro de imóveis
de imóveis de propriedade de fulano de tal. Eu quero buscar no registro de imóveis, imóveis de propriedade da Jaqueline. Isso aqui seria certidão em bloco ou não seria? Me parece que, feita devidamente a justificativa, isso aí precisa de justificativa, não teria problema nenhum buscar essas certidões. Por quê? Qual é a finalidade? Por exemplo, eu quero os imóveis em nome da Jaqueline porque eu quero penhorar esses imóveis numa execução. Então, é plenamente justo. Ou ainda, pessoal, eu preciso de uma certidão do divórcio efetivamente fulano de tal. Pode ser importante, sim, porque eu quero ver os documentos. Então, depende da situação. Eu digo aqui, depende. A questão, até porque a Carol está dizendo, o credor precisa saber sim, então tem que fornecer. Não tem. Mas é quando exista, pessoal, aqui a desconfiança que quem está pedindo, na verdade, quer é vender informações, vender dados. E isso aí eu digo, é que a Regina, então, justificar o pedido de certidão não seria para resguardar a parte pesquisada. Não, Regina, a justificativa é para evitar esse vazamento de informações. É para evitar justamente isso, para evitar que alguém vá num registro, que alguém vá em um tabelionato, obtenha informações para ganhar dinheiro com isso, para vender produto, para vender serviço. É essa a finalidade, efetivamente. Ô, Jaque, e essa questão, se eu chego lá num cartório, encaminho, então peço certidões, cada cartório pode fazer a sua justificativa, o seu modelo, mas também é mais um processo, porque é mais... Eu tenho base legal porque o provimento diz que eu posso pedir. Isso é uma base legal? Se esse provimento diz que eu posso pedir, porque eu vou coletar outros dados sei lá, de um motoboy que vem buscar um monte de informações da empresa tal que pediu. Sim. É mais um lugar que tem que guardar alguma coisa. Eles usam assim, poderá ser exigido o fornecimento da identificação do solicitante da finalidade da solicitação. Poderá. Nas certidões em bloco, efetivamente, ele tem o artigo 35, que diz que igual cautela poderá ser tomada quando forem solicitadas certidões ou informações em bloco ou agrupadas. Então, na verdade, poderá, mas qual é o problema, né, pessoal? Vocês imaginem, poderá, mas vai lá um colaborador de vocês. Aí vocês põem poderá, eu diria, tem inúmeros colaboradores, existe uma rotatividade, muitas vezes, entre colaboradores, efetivamente, em serventias. Então, o que acontece? Se vocês colocam poderá, deixando ao arbítrio lá do colaborador de vocês, fica extremamente, eu digo, frágil isso aqui, diante do provimento. Porque se não tem a justificativa, vocês podem ter problema. Se a pessoa for errado. Então, o melhor considerando, eu critiquei o provimento 28, eu critico ele, acho que não poderiam ter feito o que fizeram, mas fizeram. Tá? Então, você tem que seguir o provimento 28. Então, eu colocaria efetivamente dentro dos processos, Sabrina, tem que ter a justificativa. Aí, e inclui dentro da política também. Da política. A gente coleta dados para justificativa nas certidões. O que eu faço com isso? Quanto tempo que eu guardo? Não tem agora, vou guardar por quanto tempo? Para sempre essa justificativa? Tem que estar dentro, eu digo para vocês, tem que estar dentro da justificativa. E essa justificativa pode ser aceita ou não pelo notário, pelo registrador. Então, o que é importante? Eu digo assim, algo geral que vocês precisam explicar para os colaboradores de vocês. Eu digo, seja aqui, seja nos treinamentos. Se houver um cheiro, se houver qualquer indício que a finalidade é sair vendendo dados, efetivamente, não pode fornecer. Não tem como. Eu acho que... Até porque, né, pessoal, quando pede um monte de certidão, não consegue fazer na hora, né? Quando pede um monte de certidão, o que é interessante? Eu digo sempre, para aquele atendente que está lá no balcão, vá conversar com o seu superior hierárquico, com o substituto ou com o responsável pela serventia, porque é um volume muito grande. Eles não conseguem fazer na hora. Então, mas isso entra. A justificativa, aceitar ou não, efetivamente, a justificativa, aceita ou não aceita, vai depender do
tabelião é do registrador. E vai estar em política. Vai estar em exatamente. política. O problema todo é quando pede mais de uma. Tá? É o problema maior. Eu diria na serventia, porque geralmente, eu digo nas serventias, tu não tem servidores que são top, 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 top. Isso não existe. Muitas vezes. Então, eu diria, gente, quando pedirem acima do número tal, sinal de alerta. Parem tudo e vamos analisar a justificativa. Porque não dá também, não é, pessoal? Cada certidão que pede vocês saírem, aí vocês engessam o trabalho. Mas quando for mais, eu diria, acima de um número X, que mostra efetivamente que é o grande problema das certidões em bloco, é o problema maior que tem, sinal de alerta, para tudo, conversa com o superior hierárquico, efetivamente. E aí, falando já aqui da questão de treinamento, né? Essa nós vivemos juntas, assim, implantamos a primeira saída e trocaram 4 funcionários. E foi daí que nasceu a ideia da Cartório Flix, né? Porque o treinamento, a cada funcionário que entrar novo no cartório, ele precisa receber um caldinho, um mergulhão de LGPD, ele precisa saber da política, porque uma coisa é a política da LGPD, outra coisa é o comportamento para prevenir vazamento de dados, incidentes. Aí a gente fala de tropecei num pendrive lá no meio do saguão do cartório, vou pegar o pendrive, vou entrar e vou ver o que tem dentro. Vou ver de quem é. Puf, caiu o cartório. Eu pergunto para a pessoa se ela confere o CNPJ. Isso eu vi dentro de uma empresa de saúde. Pode me conferir teus dados são esse. Eu não posso falar o nome completo da pessoa. Tinha um chamador de fila num CFC. Nome completo e CPF meu. Então eu cheguei, eu tinha um horário agendado, eu fui chamada pelo meu nome, pelo meu CPF, no saguão. Eu disse, olha a LGPD aqui, tá louco? Então, assim, eles precisam revisar esse processo, inclusive para falar os meus dados, porque pode ter gente ouvindo, né? Para me chamar por um chamador, isso não foi um caso de um cartório, mas uma coisa que me chamou a atenção num banco, que são super capacitados. Funcionário novo, né? Gerente nova, me sentei lá para esperar ela para receber meu cartão. E a menina tinha uma pilha de documentos pessoais de outros clientes, que ela, de certo, estava fazendo mesmo atualização de cadastro que eu. E ela saiu para ir falar com a líder dela e deixou todos aqueles dados lá. Eu podia ter levado aqueles dados, eu podia ter fotografado aqueles dados, número de conta. Então, não basta treinar o funcionário para LGPD, inseri-lo nesse processo a cada troca de funcionário, porque senão em 2, 3 anos a gente perdeu totalmente a cultura de privacidade, né? E por isso veio a Cartório Flix, mas também treinar sobre comportamento, política de cuidado, de chavear servidor, de não tomar cafezinho perto de um documento, porque nós estamos falando aqui de segurança de dados. Quando a gente fala de assegurar a integridade dos dados também. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do tratamento, mas dentro do tratamento eu tenho os princípios da segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade desses dados e a disponibilidade deles, que a qualquer momento ele pode precisar ter acesso. Então, desde não entrar com o celular no balcão de atendimento, eu não posso fotografar uma coisa. Isso é uma preocupação que eu tive esses dias, porque agora com a coisa do Pix, né? A gente fala da gestão mesmo. Com o Pix, a 1000 o cartório atendendo lá, como é que eu ligo para o financeiro para confirmar se entrou um Pix? O cara pagou, como é que eu confirmo? Aí tive uma excelente ideia, porque eu vi na Pet Shop. A menina tirou uma foto do comprovante do meu Pix. Então, ela tinha ali um celular para tirar a foto da comprovante do Pix, para mandar tudo direto para o celular do financeiro, né? Então, não precisa ficar ligando, senão não despacha a fila. Ok, mas esses cuidados, porque o Pix já cuida, ele já anonimiza, né, os dados. Então, não vem com todos os dados, não vem com iniciais e tudo mais. Mas esse cuidado com o funcionário não ter um celular que ele possa fotografar um cadastro, para mandar, sei lá, a nova namorada do fulano, encontrei aqui no cadastro do cartório. Exemplos que eu uso que eu já vivenciei, né? Já vi. Então, esse combinar com o funcionário, o que pode e o que não pode,
principalmente por causa da LGPD, né? Esse curso eu gravei dentro da Cartório Flix, considerando a ISO 27001, que fala de cuidado com a segurança da informação do cartório, do cliente e do funcionário. A gente não deixa mais documento em cima da mesa, a gente não vira as costas para o cliente, deixa uma pasta ali por cima. Esse fechar a gaveta, tela limpa, minimiza a tua tela se tem informações. São cuidados super importantes e que, quando a gente implantou a LGPD, o segundo passo que eu vi era essa coisa do comportamento do funcionário, né? De pequenos descuidos do dia a dia que a gente deixa as coisas por cima e não se dá conta de que sempre pode ter alguém ali do outro lado louco para cobrar uma conta do tabelião ou do registrador também, né? Aqui a questão, né, Sabrina? Na verdade, a questão é cultural. Isso aqui é cultural. Nós precisamos de uma mudança de cultura. E mudança de cultura, gente, é complicadíssimo isso não é fácil, mas só se faz com conscientização. Contínua, então, o tempo todo. Contínua conscientização, que as pessoas acabam efetivamente, eu diria, conscientizando e mudando efetivamente a postura, mudando o comportamento. E aqui um problema que existe, daí a questão que a Sabrina colocou da Cartório Flix, a ideia da Cartório Flix, que a gente trabalha com muitas serventias onde existe uma rotatividade muito grande de pessoas. Que talvez seja serventias que vocês integrem, algumas ou não. Então, qual é o problema? A cada novo colaborador, ele tem que ser treinado de novo. Ele precisa ser treinado. E qual é o problema? São cursos e mais cursos, efetivamente, de treinamento. Então, na verdade, a proposta que existe da Cartório Flix é que haja uma atualização constante, sempre atualizando, de modo justamente a evitar, assim, introduzir essa política, efetivamente, essa conscientização. Exatamente. Conscientização de que devemos preservar, de que devemos respeitar esses direitos fundamentais, a privacidade, de personalidade, efetivamente, que é o que está por trás da Lei Geral de Proteção de Dados. A Márcia pergunta aqui, com relação a certidões de protesto, alguma restrição? Aqui, Márcia, efetivamente, com relação à certidão de protesto, tem que efetivamente ter cautela para certidões em bloco de novo. Se começar a pedir várias certidões, se houver indícios efetivamente que o propósito é a venda de informações, sim, efetivamente. Aí, sem dúvida alguma, e aqui também o tabelião de protesto é tabelião e está sujeito também ao provimento 28, ele está sujeito também à Lei Geral de Proteção de Dados, então também está. Então, igual, tem questões, por exemplo, em tabelionatos de protesto que tem que ter muita cautela. Além das informações, o que a Sabrina colocou, a questão, e efetivamente os cartórios, as serventias que têm ISO, fica muito mais fácil isso. Porque está escrito já o processo, está mapeado, né? Os cargos já estão escritos. Mas é que a maioria não tem, né? O problema é a maioria não tem. Daí, qual é o problema? Tu entra numa mesa, tu tem dados, efetivamente, tu tem apontamentos efetivamente com dados de pessoas, tanto efetivamente no sistema dados, efetivo, em cima das mesas a dados. Então a mesa tem que ficar limpa. Tu entra quando você limpa a mesa. Aí entra, tem o curso dentro das trilhas da Cartório Flix, além de tu entrou no cartório, botou o pé lá, passa pelo LGPD e pela política de privacidade e segurança de dados. Aí tu senta do lado e cola com o reconhecimento de firmas ou com um protesto, por exemplo. Vai aprender sobre protesto ou sobre reconhecimento de firmas, ok. Vai passar por um curso que parece uma bobagem. 5 censos da qualidade. Por que 5 censos da qualidade? Por causa do cuidado da política da mesa limpa, do cuidado de guardar todos os documentos, só utilizar aquilo que eu efetivamente estou precisando agora na frente daquele cliente. Tudo isso eu recebi uma ligação de um cartório, como eu comentei antes, que vazou a caixa d'água. Risco da segurança da informação daqueles funcionários. Eles estavam revisando justamente todas as caixas de documentos de departamento de pessoal dos funcionários. Estourou a caixa d'água, inundou o financeiro, o RH. Que bom que aquela equipe, né, trabalhava com 5 censos da qualidade, porque encerrou o expediente. Melhor era fechar a porta e deixar as pastas todas abertas
e amanhã continuar. Que bom que eles trabalham com uma cultura de 5 sensos da qualidade, porque guardaram tudo, chavearam, porque inundou a mesa, mas a mesa estava limpa. Poderiam ter perdido dados, e aí volta a questão da integridade daqueles documentos que um dia o funcionário pode precisar, né? Então, esse cuidado, ele vem de uma cultura de qualidade. Dentro da Cartório Flix, a gente tem um curso agora quentíssimo da norma da ISO e da NBR 15906 e do PQTA, que parece que a gente está falando de prêmio, mas a gente está falando de se preparar para os sistemas de qualidade de cartório, cumprir as normas. Cumprindo as normas, a gente evita muita coisa no que diz respeito à segurança da informação. Mas para terminar, já que nós vamos entrar em 1 hora, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: deem um print na tela, compartilhem com os amigos de vocês, para que eles assistam essa live que vai ficar gravada. Semana que vem, vocês não vão querer perder, vai ter uma Black Friday de assinantes da Cartório Flix, então super vantagem aí que a gente vai oferecer para vocês. Na próxima semana a gente vai falar de como trabalhar o caos no cartório. Eu vejo muitos líderes engolidos pelo processo. Vou falar com a Aline Vieira sobre isso. E eu queria que a gente entrasse no final, Jaque, para falar de aconteceu um incidente. Como é que eu vejo se é um incidente ou se é um vazamento? Calma, o que eu faço? Eu já tenho um DPO. O meu DPO vai dizer, né? Lá na Cartório Flix tem o curso completo de DPO também, que vai preparar o teu funcionário para poder te orientar. Mas deixa eu ver o que eu posso usar de exemplo. Entreguei um documento por engano para um cliente, né? Ou enviei a lista da folha de pagamento. Não, vamos para a realidade de um cartório. Eu enviei uma minuta errada. Eu queria mandar para a Jaque a minuta dela, de um compra e venda, mas eu mandei para a imobiliária. Eu mandei para uma pessoa errada. Isso é um incidente. Tem danos, o que eu faço? Né? Esses detalhes, o que é realmente necessário informar e o que não é. Acho que essa é uma reflexão que eu e tu já fizemos bastante juntas, né? Sempre te ligo para a gente pensar juntas. Aqui a questão, eu digo, porque a lei ela não define expressamente isso. Na verdade, são situações que acabam ocorrendo no nosso dia a dia e nós precisamos definir. Uma primeira situação que me parece é que não se pode ter medo, porque o provimento ele exige que se comunique, se eu não me engano, em 24 horas para o diretor do foro, para a corregedoria, efetivamente para a autoridade competente, para a autoridade reguladora. Deve se comunicar. Uhum. Eu digo, melhor comunicar do que não comunicar. Exatamente, porque não se tu comunica, me parece que as penas são extremamente altas, então se ocorrer o problema, é melhor comunicar para ver se não existe alguma solução de evitar efetivamente danos maiores. Mas o que me parece? Eu digo, incidentes são situações que ocorrem efetivamente e que potencialmente não apresentam um risco maior de gerar danos efetivamente à privacidade, à personalidade. Por exemplo, encaminhar uma escritura pública para um endereço errado me parece que é um incidente, porque não vai gerar efetivamente toda essa consequência. Mas um colaborador que desavisado forneceu certidões em bloco sem justificativa nenhuma, isso não é um incidente, isso é vazamento. Isso até porque o funcionário não foi treinado, eu fui negligente. Não foi treinado. Porque não capacitei. Eu fui negligente, mas me parece que se eu não aviso e se descobre que o vazamento é em razão de um fornecimento de uma certidão em bloco, isso é um agravante. Isso é pior, me parece. Então, aqui, uma situação que eu e a Sabrina enfrentamos foi que um cliente teve um furto de um HD, onde os documentos estavam criptografados, né, Sabrina? Então, seria muito difícil, efetivamente, a leitura dessas informações. Então, me parece isso que é um incidente, não houve vazamento de informações, efetivamente. E a pessoa tinha tudo, né? Ele estava capacitado desde o início da lei. Estava capacitada, a pessoa preparada, mas o que eu digo para vocês? A gente pode se preparar, mas acontecem, furtos acontecem. E eu digo ainda,
Ah, entrou um hacker no meu sistema. Gente, eu tenho um amigo que trabalha com tecnologia da informação e diz, já que com tempo e dinheiro a gente faz qualquer coisa. Olha, gente, não invadiram o sistema do Tribunal Agora, de Justiça. eu não Mais de investi. 30 dias fora, nada funcionava. Então, Sim. se invadiram o tribunal, então, pode invadir cartão. A gente tem exemplos de invasões. Agora, Então, se o cartório não segue o provimento 74, se, sei lá, ele não atualizou os computadores dele para o Windows 10, então automaticamente ele não tem mais antivírus. Se ele não investe e não comprova que ele fez tudo para mitigar os riscos, aí ele vai ter um problema. Mas porque mesmo, gente... um furto de um documento seria, Degiane, mas assim, entrou numa pasta, numa gaveta chaveada, né? Eu guardo os documentos, eu chaveio esse documento, porque lembra eu coletei, como é que eu organizo, como é que eu classifico, como é que eu controlo, de que forma eu arquivo e asseguro a segurança. Se a gente pensar num tratamento de dados. Então, de que forma tu assegurou que esse documento estaria guardado? Se tu deixou em cima da mesa, se é costume dos teus funcionários terem essa prática, aí pode ser um incidente, né? Mas se tu vai prestar, no momento que tu vai, o que vai acontecer? Tu vai prestar contas para a corregedoria ou tu vai prestar contas direto lá para a Agência Nacional. Tem um link para isso, até depois eu posso colocar abaixo quando eu salvar essa live, eu coloco abaixo o link. Tem um formulário que é super simples da agência, que vai te perguntar o que aconteceu? Ele vai perguntar quem é o controlador, quem é o DPO dessa empresa, desse cartório. Foi um incidente, nesse caso aí, esse furto, o que tu fez para não acontecer? De que forma tu guarda esse documento? Ele vai te fazer perguntas que, se tu está com a tua equipe capacitada para LGPD e tem provas, os certificados de treinamento, o mapeamento de processos, a análise de risco, tem uma empresa de segurança, chaveia os documentos onde estão guardados os documentos os documentos pessoais, esse furto, ele é um incidente, né? E tu vai poder comprovar tranquilamente. Agora, se tu não tem os documentos guardados de forma adequada, aí tu vai ter, provavelmente, se eles viessem, né? Se gerasse, porque eu acho que aí é que entra realmente uma multa vai acontecer se houver danos comprovados ao titular de dados. Não é assim, né? A Agência Nacional não vai sair te aplicando uma multa porque perdeu um documento. Eles vão vir investigar, dependendo do impacto. E daí, se tu respondeu que tu tem tudo, ok, tu fez tudo que tu podia, mas o cara arrebentou a fechadura, roubou as câmeras, levou os HDs das filmagens, não sei o que, é bom. Acontece, né? Mas eu tinha tudo preparado. Aqui algo importante, Degiane, aqui tu vais noticiar para a agência reguladora. Quem é a notícia para as corregedorias, direção do Foro, é das serventias extrajudiciais. Aqueles que estão nos assistindo, que não integram serventias extrajudiciais, vão comunicar à agência reguladora. Exatamente, isso. Direto. Mas direto. O provimento também, né? Serventias mas tem que avisar. Provimento, corregedoria e agência, né? E agência, o titular. As serventias são para os três. Quem não é serventia aqui vai a agência reguladora. Exatamente. Gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Fica aberto, se vocês acharem que precisamos falar mais sobre isso, comentem lá na live, nos comentários da Cartório Flix, que a gente faz outro desses, né, Jaque? Com essas dúvidas, vai ficar gravado. Mandem, acho que quanto mais a gente interagir sobre esse tema, que também é novo, eu também tenho um fiozinho na barriga toda vez que alguém me liga e me pergunta. Os exemplos são importantes. Os exemplos são fundamentais, que são exemplos, eu digo, daí, porque os exemplos têm a ver com o processo, né, pessoal? Tem a ver Exatamente. Por isso que é importante, os exemplos são importantes por isso. Porque a Digiane falou ali, se roubarem um documento, mas quando eu penso num processo, eu tomei esse documento, onde eu guardo, onde não sei o quê, de que forma. Então, ali, esse processo, ele já foi mapeado. Daí, quando eu penso nele, eu penso no risco. O que pode acontecer? O cliente pode roubar, então eu guardo. Isso é simplesmente, quando a gente fala mapear de processo, parece que é uma coisa super complicada e a intenção é descomplicar. É simplesmente uma fotografia de revisar o jogo para ver aonde que tem risco e corrigir.
é o básico, né, Sabrina? É o entender básico. o processo, o fluxo, é o básico para que a gente consiga estabelecer medidas para evitar o vazamento. Exatamente. É, O DPO no curso da Cartoriflix, ele está no plano Academia de Líderes, ele tem quase 18 horas e vem com todas essas planilhas de mapeamento de processos e tudo mais. E quando eu falo de clientes, como eu dei junto com a Jaque grande parte desse curso de DPO, as pessoas me procuram como professora. Então, eu tenho recebido muitas dúvidas por causa desse curso, e é muito rico nesse sentido. Só que dentro do curso tem a planilha, super fácil de fazer, e claro, tem uma dedicação aí de 17 horas. Eu acho que tem uma questão do DPO, né, Jaque, que a gente questiona muito. O DPO terceirizado ou o DPO funcionário? Tem o risco da reclamatória trabalhista, assim como era o agente de registro, né? É um cargo, existe um nome de cargo. Vamos para a gente finalizar, porque senão a gente fica. Exatamente. O DPO, o grande risco que existe, nós chegamos a dar um parecer no escritório, é a acumulação de função. Ou seja, o colaborador acumula uma função, efetivamente, ele é escrevente e é DPO. O acúmulo de função gera reflexos na remuneração do colaborador. E agora, esse é um salário que foi definido agora pela Classificação Brasileira de Ocupações, e ele é um salário que está muito bem remunerado, porque eles seguiram, né, para as multinacionais. O que nós sugerimos? Que os funcionários treinem, se capacitem para ser DPO, porque eles estão vivendo o processo. Então, eles têm que ter um óculos, uma lupa muito bem, uma lupa apurada para poder entender esse processo. Eu sugeriria um DPO em cada setor, mas não para o assumir a responsabilidade, o nome dele ir lá para a agência e tudo mais. Não, muito mais pela questão, mesmo que terceirize, mas pela questão do DPO ter essa análise crítica no dia a dia do processo dele. A qualificação, o conhecimento do DPO, a comunicação do site, o que pode, o que não pode, ele vai ter esse conhecimento técnico para poder ajudar na gestão do cartório, né? Isso, o DPO tem que conhecer o fluxo, tem que conhecer o processo, ou seja, não existe DPO profissional pura e simplesmente. Exatamente. O DPO tem que mergulhar nas rotinas, no fluxo de funcionamento, efetivamente, da serventia ou de qualquer empresa. Existe uma discussão até de se pequenas empresas precisam ter um DPO. Eu não sei ainda como é que ficou isso, mas existe uma discussão sobre isso. A minha visão, o curso de DPO, ele abre a mente para os detalhes da LGPD, para saber, inclusive, implantar, sensibilizar funcionários, capacitar. Tudo isso está dentro desse curso de DPO, para o que tem que cuidar no departamento pessoal, no financeiro e tudo mais. Mas realmente ele ser, aí é uma decisão, mais uma vez, do gestor, né? Se eu quero terceirizar ou não. Agora é um risco para mim. Eu sou DPO de alguns clientes, mas eles têm um comitê de crise. Eles sabem também o que fazer. Eu estou acompanhando. Então, ok, na hora H, serei eu a responsável por responder, porque um consultor, ele está de cabeça fria do lado de fora. A gente consegue raciocinar mais diante de uma crise, né? Pensar com calma e tudo mais. Agora, essa questão é importante aí de considerar as reclamatórias, né? Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Compartilhem com os amigos de vocês. Semana que vem, então, toda semana vai ter uma live sobre algum tema importante. E agradecer muito, Jaque, a tua presença ilustre na Cartoriflix, porque para mim é uma honra, né? Essa parceria e essa amizade. Agradeço a adesão, a audiência. Então, tivemos uma excelente audiência aqui. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, Sabrina, para estar aqui hoje. Então, tá bom. Obrigada mesmo. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.